Olá pessoal, tudo bem? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Sheila Molchansky, sou psicóloga e esse aqui é meu canal no YouTube em que eu divulgo muitos conteúdos sobre psicologia clínica e também muitas coisas sobre leitura. Eu tenho um grupo de leitura chamado Vem Ler Comigo, é um clube de leitura terapêutico e hoje eu tô aqui para trazer uma fábula, a história do Patinho Feio. Muitas pessoas conhecem, fez parte da minha infância, imagino que da sua também. Aliás, comenta aqui, Patinho Feio fez parte da sua infância? Sim ou não? Né? É bem interessante para eu saber. E eu quis muito trazer essa história para vocês hoje, porque ela é uma história que aparece muito dentro do meu consultório, no sentido das pessoas trabalharem o seu autoconceito, a sua autoimagem, a sua autoestima, e é um casamento perfeito para a gente poder fazer uma reflexão em cima da história, fazer uma revisão olhando para dentro. Então, vem ler comigo. A história do Patinho Feio, ela é uma história escrita por Hans Christian Andersen. Ele era um dinamarquês e essa história acontece nos anos 1800 e tralalá. Então, já faz um pouquinho de tempo e ao mesmo tempo eu fico encantada de ver como ela é atual, porque ela vai contar através da história supostamente infantil, né, de temas bucólicos acontecendo na natureza, com os animais, ela vai contar coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Quem nunca se sentiu como o patinho feio no começo da história? Rejeitado, perdido, se sentindo lá embaixo, né? E quem também nunca se sentiu como o cisne, né? Quando a gente, depois de olhar para dentro, ou quando acontecem alguns eventos na nossa vida, a gente olha e fala assim, peraí, eu acho que eu tenho alguma outra coisa a mais aqui dentro de mim que eu nunca parei para ver ou também nunca me ensinaram a ver. Então, hoje a gente vai contar essa história muito interessante, muito rica, apesar de muito simples, né, e muito curta, ela é muito interessante para o nosso autodesenvolvimento. Então, eu vou lendo aqui e vou conversando com você. Enquanto isso, você aproveita e curte, né? E já me segue, já se inscreve no canal, porque toda quinta-feira tem sempre uma história interessante, lida por mim e algumas interpretações que eu trago para vocês. Então, vamos lá. Era uma vez uma pata que estava prestes a se tornar mamãe. Ela botou 5 ovos e esperou ansiosamente pelo dia que os ovos chocassem para finalmente conhecer os seus lindos patinhos. Quando o grande dia chegou, os ovos da mamãe pata começaram a chocar um por um. A mamãe pata deu as boas-vindas aos seus novos patinhos com muita alegria. Mas o último ovo estava demorando mais para chocar e a mamãe começou a ficar preocupada. Finalmente a casca do último ovo se abriu e, para surpresa da mamãe pata, de lá saiu um patinho muito diferente de todos os seus outros filhos. Este patinho feio não pode ser meu, exclamou a mamãe pata. Alguém deve estar fazendo uma brincadeira com a senhora, disse a pata vizinha. As semanas foram passando e à medida que os patinhos cresciam, o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente dos seus irmãos. Cansado de ser alvo de comentários maldosos feitos pelos seus irmãos e por todos os outros animais da fazenda, o patinho feio decidiu ir embora. Mesmo longe da fazenda, o patinho não tinha paz, pois os seus irmãos perseguiam ele por todo o lago gritando: "Você é o pato mais feio que nós já vimos!" Já se sentiu assim? E para onde quer que ele fosse, todos os animais que encontrava mexiam com ele. "O que vou fazer? Para onde eu vou?" exclamou o patinho feio, que estava muito triste. Com a chegada do inverno, o patinho, cansado e com muita fome, encontrou uma casa e pensou: talvez aqui eu encontre alguém que goste de mim. E assim foi. O patinho passou o inverno dentro de uma casa quentinha e na companhia de outros animais que gostavam dele. Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera e, com ela, um gato malvado que, enganando os donos da casa, expulsou o patinho para fora dali. Mais uma vez, estou sozinho e infeliz, suspirou o patinho feio. Também já se sentiu dessa maneira? Padrão de repetição, de infelicidade e solidão? O patinho seguiu seu caminho e, ao chegar em um grande lago, se refugiou junto ao matagal próximo, ficando ali por vários e vários dias. Um dia muito cedo, o patinho feio foi acordado por vozes de crianças. "Olha, um recém-chegado!" gritou uma das crianças.
Todas as outras crianças davam gritos de alegria. E é tão bonito, dizia a outra. Bonito? De quem estão falando? Pensou o patinho feio. De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele e, ao ver o seu reflexo na água, se deparou com um grande e elegante cisne. Oh! Exclamou o patinho admirado. Crianças e outros cisnes admiravam sua beleza e o cumprimentavam alegremente. Afinal, ele não era um patinho feio, mas um belo e jovem cisne. A partir daquele dia, o patinho feio não se sentiu mais triste, pois sabia que era, na realidade, um elegante cisne. Então, gente, essa história, como eu disse, ela é bastante simples, curta, né? Mas ela traz alguns conceitos muito importantes do nosso campo da psicologia, do nosso campo aqui do autoconhecimento. Então, a gente fala aqui de vários temas, como, por exemplo, o respeito às diferenças, né? A gente vê ali nas cenas iniciais, que não existe um respeito, uma contenção das opiniões ou dos olhares sobre as diferenças, né? Existe um certo escárnio, né, do patinho que era diferente dos demais. Então, porque eu sou diferente, eu sou rejeitado. Porque eu sou diferente, eu sou rechaçado. Porque eu sou diferente, eu sou expulso. Então, quantos de nós não vivemos já isso na vida, da gente se ver como diferente? E a gente mesmo imprimir esse movimento de exclusão sobre si, né? A gente se retirando das relações, dos lugares e dos cenários, sem a gente desenvolver outros mecanismos também de enfrentamento. Ah, Sheila, mas é fácil falar não, não é não, não é não. Há mais de 20 anos eu clinico atendendo centenas, milhares de pacientes, né? Eu vejo a dificuldade diária, eu vejo o sofrimento psíquico nessa coisa de não se adaptar, não conseguir encaixar, e é muito difícil mesmo, gente. Eu mesma já passei por inúmeras situações como patinho feio na minha infância. Não foi fácil, qualquer dia eu conto pra vocês. Aliás, comenta aqui se quiserem saber, um dia eu gravo um vídeo para contar pra vocês, foram experiências terríveis, não é? E essas experiências me ensinaram justamente a fazer o quê? Não fazer com o outro, a não fazer com o outro, a não proporcionar para o outro que o outro se sinta um patinho feio na vida, nesse sentido. Muito pelo contrário, tudo que eu tento fazer é justamente tentar mostrar o cisne que existe dentro de cada um, né? E também mostrar o cisne e o patinho também. E o patinho pode ser feio, mas por isso ele não tem o seu valor, por isso ele não tem as suas características, não é? Então, essa história, ela traz muitos conceitos importantes pra gente. Como a gente lida com o diferente? Como você lida com o seu diferente em você? Você isola, você rejeita o seu diferente, ou você acolhe, você entende, você dá uma chance para esse diferente acontecer? Gente, se não fosse assim, a história não estaria cheia de um monte de exemplos maravilhosos. Estilistas, né, cientistas. Einstein, por exemplo, Einstein foi colocado como um cara que não tinha condição intelectual nenhuma na escola. Olha o patinho feio que ele foi colocado nesse lugar de patinho feio, né? E se não fossem outras pessoas ou ele próprio, a gente não estaria aqui tendo o entendimento de mundo que a gente tem graças a esse belíssimo patinho feio, né? Então a gente tem muitos exemplos na história, longe da gente, perto da gente, dentro da gente, de como trabalhar essa energia do patinho feio. Mas precisa começar com você, da maneira como você acolhe ou repulsa aspectos dentro de você que você não conhece e que você já taxa como patinho feio. Pode ser que sejam libertadores e não feios. Veja se faz sentido para você essa reflexão. Da mesma maneira você faz com o mundo externo, né? Porque tenho também uma outra reflexão que eu trabalho no consultório, que é assim, mundo interno e mundo externo se comunicam completamente, não é? Tanto é que quando meus pacientes falam para mim, vou arrumar meu armário no quarto, eu falo, como é que você pretende fazer isso? Ah, Sheila, vou pegar, vou derrubar tudo na cama, vou colocar tudo lá, e daí, opa, peraí, calma aí. O seu armário, percebe que ele tem uma relação com o seu mundo interno? Que é a maneira como você se organiza, como você se sistematiza, como você se espelha com seus pertences, não é? Então, você faz isso com a tua mente? Você pega todos os seus itens que estão alocados dentro do armário, se derruba ali e joga lá? Aí os pacientes falam, não, acho que... E ufa, então, né? Por que você vai fazer isso lá? Vamos devagar, né? Cada sessão que vocês vêm, vocês me trazem uma demanda, a gente vai lá, arruma a gaveta, deixa, volta a gaveta pro lugar. Na outra semana vem, arruma outro, o cabideiro, volta o cabideiro. E assim o armário vai ficando otimizado,
ficando organizado, vai ficando funcional, não é? Então, é assim que a gente vai tratando a nossa mente, é assim que eu ensino meus pacientes também a tratarem os pertences pessoais, porque é nestas horas em que a gente vai jogando também alguns conceitos fora, como, por exemplo, eu sou um patinho feio, eu não presto, eu vou me isolar. E aí, nesses mecanismos de isolamento, muitas vezes a gente vai entrando num humor mais deprimido, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico. E é muito sofrido, não é? Então, eu me preocupo bastante com a maneira como a gente vai associando as ideias na nossa mente. Isso vai virando um iCloud poderosamente destrutivo ou poderosamente o quê? Construtivo, animador para a nossa vida. Então, se essas reflexões estão fazendo algum sentido para você, por favor, comenta aqui comigo, curte, compartilha, segue aqui o canal para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos bacanas para você. Então, a história do patinho feio, ela vai trabalhar todas essas coisas, né? A própria rejeição dentro da família, né? Quem nunca viveu uma rejeição dentro da família, ela dói demais. Essa reconfiguração, a gente não espera por ela na vida, mas ela acontece. Como que a gente lida com isso, não é? Então, até o momento em que a gente começa a ser visto também pelo outro da maneira como a gente se olha. Será mesmo que eu sou tão feio assim? Será que eu sou tão assim detestável, rejeitável? Né? Será que existe essa palavra? Aí alguém vem e fala assim, peraí, oi, tem uma pessoa nova aqui, olha como é bonito, é um cisne. E aí você fala, o quê? Estão falando de quem? Aí você se olha e fala assim, estão falando de mim, eu sou um cisne? Peraí, né? Então, que a gente possa, às vezes através do olhar generoso do outro, olhar para dentro e reconhecer coisas boas dentro de nós. A gente precisa disso. Não é só a gente olhando para dentro sozinho que a gente consegue, não é, gente. Lê do engano. Às vezes a gente precisa de um olhar externo que traz isso para nós. Então, eu queria trazer essas contribuições para vocês. Espero que tenham sido valorosas. E na próxima quinta-feira a gente traz novos conteúdos aqui no canal para você. Se você quiser conhecer um pouco mais, aqui embaixo vai ter, no descritivo do vídeo, vai ter um link para você conhecer um pouco mais sobre o Vem Ler Comigo, esse clube do livro terapêutico, que se reúne toda quarta-feira, das 8 às 9h30 da noite, pelo Google Meet. É um grupo VIP fechado, né? Ele tem uma continuidade, a gente pega um livro e lê do começo até o fim, às vezes leva alguns meses. Mas é um trabalho incrível em que as pessoas acabam encontrando amizades, fazendo conexões, vínculos, a gente ri e chora juntas, a gente se apoia. Enfim, por isso que ele é terapêutico, porque ele é incrível, é um trabalho incrível, só participando para você realmente entender as minhas palavras. Então, se você tiver interesse, clica aqui, você vai falar diretamente comigo e eu vou poder esclarecer todos os dados a respeito do funcionamento do grupo, ok? Então, na quinta-feira que vem, eu te espero. Vem ler comigo.